Se prepara aí que o vídeo de hoje está imperdível, pessoal. A gente começa com o Lula aqui passando um pano quente aqui para o Haddad, né? Dizendo que o anúncio do IOF, lá, o Imposto sobre Operações Fiscais, que ele aumentou esse imposto para arrecadar mais, não foi erro. Mas ele faz uma leve crítica sobre um afã do Haddad, né? O afã, o momento lá precipitado que o Haddad tomou em aumentar esse imposto, mas diz que não foi um erro, tá? Então o presidente diz que não houve tempo de discutir o assunto com a Fazenda e defende que o governo converse com o Congresso antes de enviar as propostas. Além disso, a gente vai comentar nesse vídeo aqui sobre um esquerdista, pessoal, que é desmascarado ao vivo na CNN, tentando incriminar Eduardo Bolsonaro. Exatamente isso. Então a gente vai ver aqui, a pessoa simplesmente ficou sem palavras e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, e a gente começa aqui com essa notícia do Lula, dizendo que o IOF não foi um erro. Então ele afirmou ontem, terça-feira, que o Haddad agiu no afã de dar uma resposta, ou seja, no impulso, para a compensação das desonerações ao anunciar o decreto que levou o IOF sobre operações cambiais em 22 de maio. Segundo Lula, pessoal, foi feito uma ampla articulação política, o que levou a desgaste com o Congresso. O Congresso não quer mais aprovar nada de aumento de imposto para esse governo do Lula. O Ministério da Fazenda está tentando fazer um reparo para que não reparo do que não foi o cumprimento de uma decisão da Suprema Corte pelos senadores, que quando aprovaram a desoneração sabiam que tinha uma decisão da STF de que era obrigado a ter uma compensação. O Haddad, no afã de dar uma resposta à sociedade, apresentou uma proposta que elaborou na Fazenda. Então, a proposta de elevação do imposto, anunciado pela equipe econômica, encontrou forte resistência no mercado financeiro e no Congresso. Logo depois, o governo revogou parte do pacote, e isso foi no mesmo dia antes da meia-noite, tá? O intuito das medidas é levar a arrecadação fiscal para garantir o cumprimento das metas fiscais de 2025. Quer dizer, cortar os gastos públicos, cortar os altos salários dos funcionários públicos, não é opção, né? Desinflar essa máquina que está obesa, por assim dizer, e não consegue mais gerar nenhum tipo de produtividade, né? Não é uma opção para o governo Lula. O que ele fala aqui? Eu sou favorável que antes de qualquer medida que a gente mande ao Congresso, a gente reúna as pessoas que são nossos parceiros. Tá difícil, né, pessoal? Não vai reunir ninguém então, né? Diz que no caso do IOF não houve tempo de fazer essa discussão, até porque ele mesmo não estava em Brasília, sempre viajando, né? Então, realmente fica difícil. Questionado se houve erro de Haddad de divulgar a medida, Lula negou. Na nossa vida pessoal, você como jornalista de vez em quando faz uma pergunta e depois fala. Não era essa que eu queria fazer. É assim a vida. A Fazenda fez um anúncio na sexta-feira que queria anunciar rápido. Eu não acho que tenha sido erro, não. Foi um momento político. Ninguém pode ser líder do governo e o governo mandar algo para o Congresso sem conversar antes. Isso é uma prática que a gente tem que aprender a fazer. Toda vez que faz uma proposta, tem que conversar com quem pode nos defender. Tá aí, pessoal. Imagina se o Haddad tivesse ganho do Bolsonaro, né, em 2018, como é que estaria o país hoje, né? Infelizmente, é o que a gente tem aí para o momento, mas 2026 está chegando e tem a possibilidade de mudar isso. Vamos lá, pessoal, um vídeo aqui da CNN, tá? Dos repórteres aqui da CNN falando sobre o caso do Eduardo Bolsonaro, né? Da perseguição contra ele. Então, ele foi simplesmente desmascarado aqui, o comentarista, tá? E ficou sem ter o que falar. O petista foi tratorado em debate ao vivo na CNN
sobre o Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir aqui. Me parece claro que a presença do senhor Eduardo Bolsonaro, que já no passado disse que bastava um jipe e perdão, não era um jipe, era um sargento e um soldado para fechar o Supremo, ele não conseguiu esse jipe, esse soldado que pudesse eficazmente fechar o Supremo. Então ele vai pedir auxílio àqueles que ele bate continência, àqueles que ele gosta de exibir a bandeira como se fosse estadunidense. Eduardo Bolsonaro está no país mais democrático do mundo, a democracia mais sólida, mais plena do mundo, conversas não estão articulando nada, ele não é deputado lá, com parlamentares, mostrando o absurdo que está acontecendo no Brasil, dentro do governo, dentro do judiciário brasileiro, esse consórcio que se formou, o STF e o Executivo. Então, ele está falando lá. E ele está no país democrático, falando democraticamente. Agora, ninguém... Pessoal, o que ele está falando é bem importante frisar. Não existe país mais democrático dentro desse planetinha azul chamado Terra do que os Estados Unidos da América. Não existe. Nenhum outro país é. Pode ser que no futuro venha a ser, pode ser, dificilmente algum país será mais democrático que os Estados Unidos, né? Então não existe sair de conluio para acabar com um determinado órgão ou país nos Estados Unidos. Isso aí não existe, pessoal. O país não vai mudar o rumo dele em função do Eduardo Bolsonaro ou de quem quer que seja, né? Ninguém fala de atentado à soberania nacional, de obstrução da justiça ou traição à pátria, principalmente traição à pátria, quando Lula vai lá na China e pede para que Xi Jinping indique um alto comissário do governo para censurar as redes sociais no Brasil, o TikTok. Quando a Janja diz qual é o problema que nós estamos discutindo no Brasil de mandar preso pessoas que falam mal do governo, porque na China mandam prender todo mundo que fala mal do governo. Ninguém fala sobre essa questão de soberania e a questão de a traição à pátria quando Lula vai, no dia da vitória, na Rússia, rodeado de déspotas e ditadores, abraçando Putin como se fosse um abraço fraterno, meu grande amigo. E isso é democrático. Quer dizer, eu estou assim, tendo dificuldade em entender quem é que está de fato, atentando ao Estado democrático de direito no Brasil. Não é nada fácil defender esse governo, como é o caso desse jornalista aí que está calado nesse momento, né, pessoal? Ele tem que ter muita criatividade para poder defender esse governo, né? Então, Eduardo Bolsonaro conversando com pessoas nos Estados Unidos que acreditam na democracia, que é uma democracia mais sólida do mundo, ou conversar com Putin e um monte de ditadores e déspotas, assassinos, que é o que aconteceu recentemente, ou mesmo no enterro da autoridade maior do Irã, falando do Hezbollah, falando do Hamas. Eu gostaria de entender definitivamente o que é essa democracia relativa do PT. Tá aí, pessoal. Então me conta aí o que você achou do vídeo, qual é essa democracia do PT que fala aqui o repórter ao vivo na CNN. Aproveita que chegou aqui, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, tá? E me conta nos comentários aí o que você achou desse vídeo, né? Será que faz sentido o que esse jornalista está falando ou você acha que não? Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.